Musashi sempre foi só mais um garoto fraco, um órfão desimportante da sua vila. E olha, cada dia da vida dele começava torto. Tipo aqueles protagonistas de tragédia, sabe? O menino perdeu o pai e a mãe quando uma doença desgraçada varreu a vila inteira, e os moradores olhavam pra ele como se ele merecesse aquilo tudo. Só porque os pais dele não adoravam os Oni, os supostos governantes daquelas terras, que aparentemente eram donos da alma de todo mundo. Pela lei, os parentes dele deveriam ter acolhido o garoto. Mas o tio, muito educadamente, se recusou. Aí Musashi ficou esperando na porta da casa por dias, faminto, sem esperança. Até que, enfim, cederam. E quando isso aconteceu, ele prometeu ser útil, agradecido só por ter um teto pra chamar de seu. Só que aquela bondade vinha em forma de correntes. Impuseram regras rígidas, ficar quieto, cabeça baixa e, principalmente, nunca falar com ninguém que tivesse qualquer ligação com os pais dele. Quando ele perguntava o porquê, não respondiam, só batiam nele. E foi assim que a vida seguiu. Trabalho, silêncio e dor. O garoto até tentava fazer o bem, tipo devolver a marmita que o tio tinha esquecido em algum lugar. E o que ele ganhou por isso? Mais uma surra. A essa altura, até uma pedra tinha uma família melhor que a de Musashi. O tempo passou, e Musashi cresceu virando um garoto quieto, distante, um cara que só observava a vida passar longe dele. Mas o destino finalmente decidiu dar uma trégua. Numa tarde, ele avistou um garoto chamado Kojiro, treinando escondido com uma espada no meio da mata. Kojiro pertencia a uma família Bushi, guerreiros odiados e tratados como lixo por todo mundo. Só que, ao invés de desprezar o garoto, Musashi ficou impressionado. O jeito que Kojiro manejava aquela lâmina parecia mais maneiro que qualquer coisa que ele já tinha visto naquela vila podre. Então, ele se aproximou. E aquele momento mudou tudo. Os dois começaram a treinar juntos, compartilhando o sonho de se tornarem guerreiros fortes o bastante para enfrentar os Oni. Pela primeira vez naquela vida miserável e sem valor, Musashi não estava mais sozinho. Eles riam, treinavam espada e juravam que um dia formariam o próprio bando Bushi para reconquistar o mundo. Anos se passaram. Musashi foi para a escola, mas quanto mais aprendia, mais vontade tinha de jogar o livro na cara do professor. Segundo a história oficial, os humanos viviam livres até que um poderoso senhor demônio apareceu com seu exército de Oni e esmagou a humanidade. Agora, os descendentes daqueles que resistiram eram vistos como vilões, enquanto todo mundo adorava os Oni como deuses. A escola chamava esse povo de traidores Bushi, mas Musashi não engolia aquela history de Araki. Ele lembrava das histórias que o pai de Kojiro contava sobre os verdadeiros Bushi que lutaram pela liberdade. Quando o professor anunciou que a turma toda ia se tornar mineradores para servir os Oni, todo mundo aplaudiu como se fosse o emprego dos sonhos. Todo mundo, menos Musashi. Ele ficou ali sentado, morrendo por dentro. Depois da aula, ele foi até Kojiro e mostrou, orgulhoso, uma picareta, chamando aquilo de arma. Kojiro caiu na risada, dizendo que aquilo não era uma espada, mas Musashi estava falando sério. Vinha treinando com aquela picareta e, para ele, aquilo era a espada dele. Kojiro se estressou, disse que a vida toda dele era uma mentira e culpou o próprio pai por alimentar falsas esperanças. A discussão pegou pesado. Musashi saiu de lá, determinado a provar que o amigo estava errado. No dia seguinte, Kojiro tentou acalmar a cabeça limpando as ruas da vila com a espada, ignorando quem ficava zoando dele. Ele lembrou das palavras do pai, que o orgulho de um Bushi vem de carregar a espada com dignidade, não importa como os outros te tratem, mesmo que isso signifique parecer um louco fazendo serviço comunitário com uma katana na mão. Ele ainda acreditava na honra. Aí chegou o dia da cerimônia de mineração. Todos os alunos ficaram alinhados na frente de portões enormes, animadíssimos para conhecer seus mestres, Oni. Os guardas recolheram as ferramentas de todo mundo antes de levá-los para dentro. Mas assim que entraram, o caos. Os Oni, os tais governantes divinos, na real eram monstros comedores de gente. Eles atacaram e devoraram pessoas ali mesmo, na hora. A fantasia de um serviço pacífico se despedaçou em segundos. Musashi, sem nenhuma arma, viu gente morrendo à sua volta. Ao invés de correr, ele pegou uma picareta e avançou como um herói burro de guerra. Os Oni bateram nele sem dó, mas mesmo sangrando, ele se recusava a se entregar. Enquanto os outros gritavam por misericórdia, Musashi berrava que era dever de um Bushi lutar. Um colega até lembrou que eles eram só mineradores, não guerreiros. E aquela hesitação quase custou a vida dele de novo. Mas, com a dor consumindo o corpo, ele entendeu que vinha se mentindo esse tempo todo, fingindo se encaixar. No fundo, ele nunca quis minerar. Ele queria lutar. Quando um oficial fez chacota do sonho dele, Musashi simplesmente estourou e gritou aquilo em voz alta. O oficial, ofendidíssimo com tanta paixão, ordenou a execução dele. Mas, quando tudo parecia perdido, um motor rugiu no meio do caos. Kojiro apareceu montado numa besta mecânica chamada Katsumi. Ele atravessou o campo de batalha e salvou Musashi num estilo puramente cinematográfico. Jogou a picareta e um bilhete para ele, percebendo que o amigo, afinal, tinha treinado sério esse tempo todo. Aí o oficial gritou para matarem os dois, e os Oni voltaram pro round 2. Kojiro finalmente admitiu que o pai estava certo. Os Oni eram monstros, não deuses.
Vendo aquela luta como sua chance de provar valor, Musashi enfiou a picareta no chão como se fosse guardar uma espada na bainha. Kojiro reconheceu aquela postura na hora. Musashi pulou, sacou a arma e cortou o Oni em dois limpinho. É claro que mais monstros apareceram porque a vida ama torturar esses dois. Musashi disse a Kojiro que não tinha chamado ele para aquela luta porque queria ganhar sozinho, mas porque uma vitória sem ele ao lado seria vazia. Kojiro, tocado e incomodado ao mesmo tempo, aceitou lutar junto de novo. Os dois brigaram como irmãos renascidos do inferno, resgatando cada golpe que treinaram quando eram crianças. Quando a poeira baixou, Musashi estendeu a mão e pediu que Kojiro fosse seu parceiro outra vez. Kojiro aceitou, mas o reencontro não durou muito. Uma luz vermelha cortou o céu e todos os oficiais se ajoelharam na hora. Descendo dos céus, vinha algo que fez até os Oni congelarem. Uma Kishin, um ser divino de pura destruição. Sem hesitar, Musashi e Kojiro saltaram na Katsumi e correram direto pra cima, cortando ondas de demônios e resgatando quem ainda respirava. O coração de Musashi disparava. Era aquilo. O sonho deles se tornando realidade. O bando Bushi deles finalmente estava nascendo. Só que Kojiro não estava sorrindo. Conforme se aproximavam, um pássaro vermelho enorme cruzou o céu e se transformou num monstro de 6 braços saído direto de um pesadelo. A Kishin bateu no chão com tanta força que jogou a moto deles pelos ares. Machucados, quebrados, Kojiro ficou de pé, sozinho, enquanto Musashi jazia desacordado. Kojiro tentou lutar, mas a criatura agarrou a espada dele e tentou engolir a lâmina. Musashi despertou bem a tempo de ver o melhor amigo sendo jogado de um lado para o outro como brinquedo de cachorro. Kojiro resistiu até a espada ser engolida por completo. Devastado e furioso, ele congelou, até que Musashi, já de pé, correu para cima da criatura com uma raiva crua. Ele subiu no estômago da coisa e entrou em modo maníaco total, balançando a picareta como se fosse uma arma de vingança divina. A Kishin rugia, mas Musashi não parava. Cada golpe enfraquecia mais o monstro, os ataques se afundando junto com os movimentos dela, até a besta começar a fraquejar. Aquilo já não era mais sobrevivência. Era o destino batendo de volta na cara do destino, e com uma picareta na mão. Com um golpe final, capaz de quebrar ossos, a picareta de Musashi acertou o estômago da Kishin, abrindo aquilo como um vulcão prestes a entrar em erupção. A criatura enorme rugiu de agonia antes de desmoronar, sacudindo o campo de batalha inteiro. Musashi foi lançado pelo ar, caindo direto no meio da gosma estomacal do monstro. Basicamente uma jacuzzi de ácido e morte. Kojiro gritou, achando que o amigo tinha sido digerido, mas segundos depois, Musashi saiu se arrastando, coberto de baba, com um cheirinho de tripa de demônio fresquinha, mas incrivelmente vivo. E de bônus, ainda segurava a espada de Kojiro como se fosse um troféu. Devolveu a arma, e Kojiro, emocionado, quase não conseguia falar, principalmente porque estava se esforçando para não vomitar com o cheiro. Antes que pudessem celebrar aquele momento de "a gente não morreu", os oficiais gritaram que algo estava se aproximando. Uma sombra gigantesca surgiu no horizonte, uma fortaleza sobre rodas, se arrastando cada vez mais perto. Musashi e Kojiro subiram numa torre próxima para ver melhor, e o que viram os deixou sem palavras. A fortaleza parou diante de uma barreira brilhante. E então, num clarão de luz, dezenas de guerreiros Bushi em motos rasgaram a barreira, indo direto para cima da Kishin como uns baderneiros. Era o legendário clã Teada, um dos bandos Bushi mais temidos que existiam. A boca de Musashi caiu enquanto os olhos de Kojiro brilhavam de excitação. Aqueles eram Bushi de verdade, guerreiros que viviam o sonho de infância deles. O líder, o capitão Naotora, chegou com estilo, cortando os destroços no ar até aterrissar na frente dos dois. Ele disse para os garotos ficarem afastados, já que aquela batalha era perigosa demais para amadores. Mas Musashi, o teimoso de sempre, declarou que ele e Kojiro também eram Bushi, e ainda reivindicou o crédito por ter ferido a Kishin. Naotora deu risada, dizendo que rachar o estômago de um monstro nem contava, já que aquilo se regenerava. O ego de Musashi murchou na hora. Aparentemente, a grande vitória dele foi só um aquecimento. Naotora mandou as tropas evacuarem os mineradores, enquanto preparava o esquadrão para a luta de verdade. A Kishin rugiu de novo, cuspindo ondas de fogo como um dragão irritado. Kojiro, a voz da razão pela primeira vez na vida, pediu para Musashi recuar, mas Musashi se negou. Ele já tinha provado o gostinho do sonho de ser Bushi. Não tinha volta agora. Motivado por orgulho e uma boa dose de burrice, ele avançou de novo. Kojiro suspirou, xingou baixinho e seguiu o parceiro de crime. Musashi atacou a Kishin outra vez, batendo com tudo que tinha, só para ver a ferida se curar na mesma hora. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um laço brilhante enrolou nele e o arrastou até a base do clã Teada. Furioso, exigiu ser liberado, insistindo que aquela era a primeira vitória real dele e que não ia desistir. Naotora calmamente perguntou por que ele estava tão obcecado. E Musashi, com os olhos em brasa, respondeu que aquela luta era o sonho dele, um sonho pelo qual valia morrer.
Naotora suspirou, apontando para o campo de batalha, onde precisou do exército inteiro só para prender uma das pernas da Kishin. Ele disse que ansiar por glória estava tudo bem, mas sem experiência, os sonhos podiam matar mais rápido que qualquer demônio. Mesmo assim, Musashi se recusou a recuar. Ele se soltou do laço e correu de volta para o caos. Naotora sorriu de canto e o deixou ir, chamando-o de verdadeiro Bushi. Enquanto as forças Teada lutavam contra o monstro, Musashi começou a golpear o chão debaixo dela, abrindo pontos fracos para os ataques. Lembrando do aviso de Naotora, de que não podia ganhar sozinho, ele mesmo assim seguiu em frente. Foi então que Kojiro notou algo. Um brilho fraco perto do umbigo da Kishin, um chifre pulsando de energia. Ele gritou para Musashi acertar ali. Mas quando Musashi golpeou, a picareta rachou pela metade. A Kishin levantou a cabeça, se preparando para uma bola de fogo capaz de vaporizar tudo. No último segundo, Naotora interviu. Ele elogiou a coragem de Musashi e então saltou numa velocidade absurda, cortando o chifre limpinho, estilhaçando o núcleo do monstro. A Kishin explodiu, e a explosão sacudiu o vale inteiro. Musashi ficou parado, meio orgulhoso, meio pôno da vida por não ter desferido o golpe final. Naotora deu um tapinha no ombro dele e disse que vitória não era sobre quem dava o último golpe, mas sobre todo mundo perseguindo o mesmo sonho. O clã Teada absorveu o resto do poder da Kishin enquanto os guerreiros comemoravam. Os mineradores choravam de alívio, finalmente livres do controle Oni. Kojiro observava tudo, tomado por emoção. Era exatamente o momento que o pai dele sempre falava. Musashi lembrou de uma imagem de um dos pergaminhos Bushi, que mostrava uma cena parecida. Heróis de pé depois de derrotar o mal. Por má primeira vez, ele acreditou de verdade que os Bushi eram heróis, não vilões. Do lado de fora da fortaleza, Naotora se dirigiu à multidão, a voz ecoando com confiança. Ele prometeu criar um mundo livre do domínio Oni e convocou todo mundo para se juntar à causa. Musashi, porém, ainda não conseguia engolir a frustração de ter perdido o que ele achava ser sua grande vitória. Eventualmente, ele desembuchou, e para surpresa dele, Naotora deu risada e entregou uma pequena gema roxa como recompensa. Os dois compartilharam um momento leve, mentor e aluno, guerreiro e sonhador. Naquela noite, Musashi estudou a gema. Ela tinha um símbolo estranho, um símbolo usado pelos oficiais Oni. Ele quase jogou fora, mas parou quando a luz por dentro lembrou um caleidoscópio. Ao girar, percebeu que aquilo podia, na verdade, revelar Oni. Intrigados, Musashi e Kojiro correram para os pergaminhos Bushi em busca de respostas. Descobriram que o verdadeiro dever dos Bushi não era só matar Kishin, era devolver os tesouros à Terra e unir a Terra sob um único conquistador, um rei que governaria todo o Hinamoto. Musashi de repente entendeu a real ambição de Naotora, derrotar todas as Kishin e unir o mundo sob o domínio dele. Na manhã seguinte, ele confrontou Naotora sobre isso. Em vez de negar, ele sorriu, impressionado com a percepção do garoto, e confirmou, orgulhoso. Musashi argumentou que ninguém tinha conseguido aquilo em 150 anos, mas Naotora nem vacilou. Então Musashi fez um juramento. Ele ia frustrar o plano de Naotora, criando o próprio bando Bushi e derrotando cada Kishin com as próprias mãos. Naotora sorriu largo, chamando ele de tolo, mas desejando boa sorte de qualquer jeito. E assim, Musashi e Kojiro arrumaram as coisas e partiram em jornada, prontos para construir a própria lenda. Prometeram não discutir pelo caminho, o que, é claro, durou uns 5 minutos. Quando a comida acabou, os dois viraram animais famintos. Kojiro se vangloriava das habilidades de sobrevivência, pescando peixe como um profissional convencido. Musashi, sem querer ficar atrás, atravessou o rio para pescar sozinho. Só que, no meio do caminho, percebeu como aquela briga toda era idiota e decidiu voltar para pedir desculpas. Quando voltou, encontrou Kojiro caído no chão, sangrando. Antes que pudesse reagir, uma garota o derrubou do nada, prendendo ele no chão numa velocidade aterrorizante. Ela se apresentou como Tsugumi e anunciou que os dois garotos eram agora prisioneiros dela. Na sequência, foram arrastados até a fortaleza do clã dela e trancados como ladrões comuns. Pouco depois, o Lord Hidel, o líder do clã, repreendeu Tsugumi por não conseguir encontrar Bushi talentosos para reforçar as tropas. Ele avisou que, na próxima invasão Oni, todo mundo na vila, até crianças e idosos, seriam forçados a lutar. Tsugumi protestou, a voz tremendo de raiva e dor, mas Hidel ignorou e saiu andando. As lágrimas subiram nos olhos dela enquanto deixava o salão. Naquela noite, ela voltou para falar com Musashi e Kojiro. Tentou parecer durona, perguntando sobre a moto estranha deles, mas os garotos notaram algo diferente. Os olhos dela ainda estavam vermelhos de choro. Tsugumi, então, finalmente se abriu, o rosto pálido de preocupação. Explicou que uma horda de criaturas monstruosas chamadas Kodama Oni estava vindo direto para a fortaleza, e que quando chegassem, a vila seria varrida do mapa. Parecia não dormir há dias. Musashi, vendo aquela luta interna, disse para ela parar de engolir tudo sozinha e ser honesta sobre o que sentia.
Depois de uma pausa longa, Tsugumi admitiu que estava aterrorizada, não só pelo Zoni, mas por ter que enfrentar o Lord Hideo. No fundo, ela sabia que ele estava errado, mas o medo a mantinha acorrentada como uma prisioneira. Ela queria proteger o povo dela, mas nem conseguia se proteger da própria covardia. Enquanto isso, um som de rugidos distantes cortava o ar. Os Kodama Oni se aproximavam, arrasando tudo pela frente como um exército de tanques. Aquele foi o sinal para Musashi parar de ser prisioneiro. Ele e Kojiro escaparam da cela como dois idiotas em missão. Kojiro usou o anzol de pesca para roubar as chaves da parede, porque aparentemente habilidades de pesca eram mais úteis que espadas agora. Encontraram a moto, mas ainda precisavam das armas. Ao amanhecer, os dois viram o horizonte queimando em laranja e a horda de Kodama Oni avançando como uma tempestade viva. Dentro da fortaleza, o Lord Hideo fazia sua melhor imitação de ditador, reunindo vilarejos aterrorizados e gritando que todos iriam se juntar a ele na batalha. As pessoas pediram misericórdia, dizendo que eram só fazendeiros, não soldados, mas Hideo não se importava. Chamou todo mundo de covarde e mandou aceitarem a guerra. É, discurso motivacional dos bons, meu amigo. Quando tentaram fugir, os soldados dele cercaram todo mundo. Foi aí que uma bomba de fumaça explodiu. Caos total. Hideo se virou, furioso, enquanto Tsugumi dava um passo à frente, finalmente o desafiando. Ela exigiu que ele parasse aquela loucura e focasse em proteger o povo da vila, ao invés de sacrificar todo mundo. A raiva de Hideo bateu no teto, suspeitando que ela fizesse parte de alguma rebelião. Antes que pudesse atacar, duas silhuetas surgiram da fumaça. Musashi e Kojiro, mais estilosos do que nunca, cortando soldados como se não fosse nada. Tsugumi, vendo a chance, decidiu que já estava cansada de ter medo. Impulsionada pela memória da irmã, ela avançou contra Hideo, arma pronta. Mas Hideo, conhecendo as fraquezas dela, bloqueou os ataques com facilidade e a derrubou, chamando ela de inútil. Aquela palavra, inútil, quebrou algo dentro dela. Com sangue nos lábios, ela cuspiu na cara dele e gritou que nunca mais se ajoelharia diante dele. O grito ecoou por toda a fortaleza. Os moradores, antes assustados, agora olhavam para ela com uma nova coragem. Ela chamou todos, dizendo que viver sob o domínio de Hideo era pior do que morrer livre. Emocionados com as palavras dela, se levantaram ao lado da garota. Fortalecida pelo apoio, Tsugumi encontrou sua determinação. O medo dela nunca vinha de Hideo. Vinha de se sentir sozinha. Mas não mais. Quando Hideo disparou uma chuva de flechas, ela bloqueou todas, como uma fera desencadeada. A corda verde dela brilhou enquanto enrolava em volta dele, jogando-o no chão e prendendo-o ali. O todo-poderoso Lord Hideo, o tirano da fortaleza, derrotado pela mesma garota que ele chamava de fraca. Com Hideo caído, os moradores fugiram da fortaleza, correndo para os campos abertos enquanto a horda de Oni trovejava cada vez mais próxima. Todo mundo conseguiu escapar, exceto Tsugumi. Ela ficou para guardar Hideo, sabendo que não havia mais tempo. Os rugidos dos demônios sacudiam o ar. As pessoas pediam para ela correr, mas ela sorriu suavemente. Sabia que não sairia viva daquilo, mas pelo menos tinha salvado seu povo. Era o que a irmã dela teria feito. Mas no momento em que o primeiro Oni avançou para atacar, um rugido familiar ecoou às costas dela. Musashi e Kojiro, atravessando a poeira na moto como duas verdadeiras lendas. Eles agarraram as mãos de Tsugumi, puxaram ela para cima da moto e saíram acelerando, com Hideo amarrado atrás como um saco de batatas. Musashi elogiou a bravura dela. E pela primeira vez em muito tempo, Tsugumi sorriu. Não de alívio, mas de orgulho. Ela finalmente tinha se tornado a guerreira que sempre quis ser. Mais tarde, enquanto o trio descansava, Musashi convidou ela para se juntar à jornada deles. Ela aceitou e os três seguiram rumo ao próximo destino, com o vento nas costas e um novo objetivo no coração. Usando a gema roxa, Musashi sentiu uma quichinha azul nas proximidades, o próximo alvo deles. Aquela noite, Musashi teve um sonho estranho, um flashback do dia em que jogou uma pedra no pai de Kojiro quando era criança. Despertou todo suado, só para encontrar um Oni mastigando a espada de Kojiro. Claro que fez o que qualquer pessoa sã faria. Correu descalço atrás da criatura. Usando um cajado improvisado feito da picareta quebrada, atacou, mas o pedaço de madeira rachava toda vez que ele golpeava. O Oni, provavelmente irritado, jogou ele fora como lixo. Mas antes de conseguir se levantar, um homem misterioso apareceu. Shiro, parado num campo estranho, repleto de incontáveis espadas fincadas no chão. O homem falava suavemente com as lâminas, como se estivessem vivas. Quando os olhos dele encontraram os de Musashi, Musashi sentiu algo cortando através da própria alma. Shiro entregou uma espada para ele, e no momento em que Musashi a agarrou, uma onda de energia sombria correu pelo corpo dele. Cristais negros se espalharam pelo braço, e o corpo pulsava de poder. Com um golpe limpo, ele decepou o chifre do Oni e salvou a espada de Kojiro. Shiro, observando de longe, sorriu de leve e perguntou se aquela era a primeira vez de Musashi usando uma espada Katetsu. Musashi assentiu ainda em choque, mas antes que pudesse perguntar mais, a espada de repente se estilhaçou na mão dele.
Shiro não pareceu nem um pouco surpreso. Só deu um sorriso de canto, dizendo que Musashi podia ser especial. Uma garota apareceu por trás dele, claramente cansada da obsessão dele por espadas, chamando-o de mestre, antes de os dois desaparecerem no ar. Musashi pestanejou. O campo de espadas tinha desaparecido. Quando Kojiro e Tsugumi o encontraram, pensaram que ele tinha adormecido de novo, mas Musashi insistiu que aquilo era real. Descreveu a espada, o poder, a sensação. Kojiro só perguntou o que afinal era uma espada Ketu. Musashi deu de ombros, sem a menor ideia. Tsugumi, por outro lado, puxou a própria arma e explicou que espadas Kitetsu eram as únicas lâminas capazes de destruir chifres de Oni. Kojiro assumiu que eram tesouros raros, mas Tsugumi sorriu de canto e disse que, na verdade, podiam ser compradas, pelo preço certo. A jornada os levou até um mercado agitado, construído em torno de antigas fortalezas Bushi, onde guerreiros e mercadores se reuniam sempre que uma Kishin aparecia nas proximidades. As barracas vendiam espadas Kitetsu, comida e todo tipo de equipamento. Os olhos de Musashi brilharam como os de uma criança numa loja de doces. Ele queria a própria lâmina Kitetsu imediatamente. Tsugumi guiou ele até um leilão, onde 25 espadas obras-primas estavam à venda. As armas brilhavam sob o sol, cada uma delas parecendo sussurrar, chamando por um guerreiro para reivindicá-la. Michiru, a chefe ferreira, disse a Musashi para escolher a lâmina que chamasse pelo coração dele, porque a alma de um verdadeiro Bushi era ligada à própria espada. Enquanto todos começavam a busca, a atenção de Musashi ficou travada numa espada vermelha, ardente, que pulsava de energia, enquanto Kojiro, quieto, escolhia uma espada que todo mundo tinha ignorado. Michiru sorriu, aprovando, e pediu que os dois seguraram os punhos. No momento em que fizeram isso, as espadas começaram a brilhar. Michiru explicou que aquilo era o julgamento, um teste onde a própria espada escolhe seu mestre. O coração de Kojiro disparou. Visões passaram diante dos olhos dele. Ao superá-las, a espada dele brilhou num azul intenso e 2 asas de pedra radiantes brotaram nas costas dele. O julgamento estava completo. Tsugumi bateu palmas, orgulhosa, e pela primeira vez, Kojiro sentiu um vínculo profundo e inquebrável com a nova espada, como se ela estivesse esperando por ele esse tempo todo. Curioso, ele se virou para Michiru e perguntou o que todas aquelas cores chamativas significavam. Michiru sorriu, explicando que cada brilho revelava a essência da alma. Basicamente, cada Bushi tinha uma cor que refletia seu poder interior. Existiam 5 no total: vermelho, verde, amarelo, azul e branco. Azul era a mais comum, mas um bando Bushi decente precisava de uma boa mistura de cores para ter equilíbrio. Meio que um time mortal de Power Rangers, digamos assim. Todo mundo então se voltou para Musashi, esperando para ver que cor ele receberia. Só que o julgamento dele não saiu do jeito que ninguém esperava. No momento em que ele tocou o punho, a mente dele foi lançada num caos. Reviveu aquela memória sombria do pai de Kojiro, o dia em que o homem foi punido e executado. O coração dele se retorceu, o mundo se distorceu, e do nada, uma esfera negra flutuante apareceu diante dele, com um único olho enorme, brilhante, encarando a alma dele. Ela mudou de forma, lentamente, se tornando uma mulher que parecia estranhamente familiar. Ela não falava, mas quando o abraçou, aquilo parecia quente e seguro, até se transformar de novo, agora num homem enorme que esmagou os braços dele e disse que ele não era necessário. A dor explodiu pelo corpo de Musashi, enquanto pedras negras irrompiam pela pele dele, como uma maldição. Do lado de fora da visão, Michiru sussurrou, franzindo a testa, que ele era renegado. O brilho da espada apagou e Musashi caiu, deixando a arma escapar. Kojiro e Tsugumi correram para perto, mas ele os afastou, fingindo estar bem, o que, obviamente, não estava. Tentou outra espada, depois outra, depois mais 6. Todas o rejeitaram como um péssimo match de Tinder. Finalmente, Michiru contou a verdade cruel. Ele não podia usar uma lâmina Kitetsu porque a alma dele era negra. Isso significava que nenhuma espada jamais o escolheria. Musashi congelou. O sonho dele, toda a razão de lutar, tinha desaparecido de repente. Ele perguntou se podia mudar, talvez com treino, com esforço. Mas Michiru negou com a cabeça. A cor de uma alma nunca muda. Ela disse para ele desistir de se tornar um Bushi. Por má primeira vez, Musashi ficou completamente em silêncio. Sentou-se ali, perdido em pensamentos, percebendo que o sonho que perseguia desde a infância talvez tivesse acabado de morrer. Lembrou de como as pessoas antigamente diziam para ele virar fazendeiro. Talvez tivessem razão. Kojiro e Tsugumi se aproximaram para confortá-lo. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, o ar se enchia de gritos. Uma horda de Oni invadiu a cidade, anunciando a chegada de uma Kishin no topo da montanha. Todo mundo pegou as armas. Musashi queria lutar também, mas o medo o congelava. Ele não tinha lâmina nenhuma. Quando um Oni avançou para atacar, Kojiro se meteu na frente e cortou a criatura limpinho, ao meio, com a espada brilhante. A multidão aplaudiu Kojiro como um herói renascido, e Musashi só podia observar de longe, orgulhoso, mas destruído por dentro.
Logo, todos os Bushi foram chamados para seguir rumo à montanha e enfrentar a Kishin. Musashi ficou atrás, desejando sorte a Kojiro e Tsugumi. Kojiro não discutiu, só assentiu e partiu. Sentado ali, sozinho, Musashi encarava as próprias mãos, se perguntando se havia algum jeito de mudar o destino. Foi então que Shiro apareceu de novo, casualmente, dizendo que tinha visto tudo. Ele revelou algo chocante. Cristais negros também pulsavam dentro do próprio corpo dele. Convidou Musashi para se juntar a ele, dizendo que eram iguais. Curioso, mas cauteloso, Musashi perguntou como poderia ficar mais forte. Shiro sorriu de canto e disse que Musashi precisava abraçar o cristal negro, ao invés de rejeitá-lo. Para provar o próprio poder, Shiro golpeou com a espada e abriu um buraco enorme no chão, como se não fosse nada. Depois, jogou uma lâmina para Musashi, dizendo para ele tentar o julgamento de novo. Ele afirmou que Musashi podia se tornar a própria lâmina Kitetsu Suprema, não só empunhar uma. Musashi se recusou. Ele não queria se tornar uma arma, só queria lutar ao lado dos amigos. Aquela resposta deixou Shiro furioso. Ele sorriu de canto e disse: se Musashi não fosse se tornar uma lâmina, então os amigos dele iriam. Anunciou que estava indo até a montanha usá-los como matéria-prima de espada. Musashi avançou contra ele, tomado de raiva, mas Shiro o empurrou direto para o buraco enorme que tinha aberto e jogou a lâmina atrás dele. Musashi caiu por um tempo que pareceu eterno. Tentou se agarrar às paredes, mas não conseguia parar. Bem antes de bater na lava embaixo, ele agarrou a espada e a fincou na parede para amenizar a queda. O problema? A lâmina reagiu instantaneamente, e cristais negros começaram a se espalhar pelo corpo dele. Os braços travaram, o peito ardia, e ele sentia o próprio corpo se transformando em pedra. Observando de cima, a assistente de Shiro, Nanao, comentou calmamente que ele tinha duas opções: soltar e cair na lava, ou se agarrar e virar pedra. Musashi se recusou a desistir. Bateu a própria cabeça contra a parede para se manter acordado, porque, aparentemente, dar cabeçadas em pedra era o plano de sobrevivência dele. Usando os cristais crescentes como garras, tentou escalar, mas uma voz feminina misteriosa sussurrou para ele se escondesse. De repente, o corpo dele ficou completamente negro, cobrido por uma armadura de cristal. Ele caiu na lava, mas de alguma forma, não queimou. Dentro do próprio subconsciente, ele encontrou a deusa do julgamento anterior. Ela apareceu diante dele de novo, dizendo para ele ficar ali, onde estava seguro. Mas Musashi negou com a cabeça. Os amigos dele estavam lá fora, lutando. Ele precisava voltar. A deusa cresceu, imensa, agarrando a mão dele, avisando que voltar só iria machucar os dois. Ela o forçou a reviver as piores memórias. A infância solitária, a perda dos pais, o desprezo dos parentes. Mostrou o momento em que ele jogou uma pedra no pai de Kojiro, desesperado por atenção. Disse que o sonho dele de se tornar um guerreiro não vinha de coragem, vinha do medo de ficar sozinho. Por isso ela dizia, ele não era digno de uma lâmina Kitetsu. O corpo de Musashi começou a virar pedra completamente enquanto ela revelava a verdade. Estavam conectados. Se ele partisse, ela seria capturada. Aquilo significava que ele não podia voltar para a superfície. Preso e impotente, o sonho de Musashi se despedaçou outra vez. Enquanto isso, na superfície, Kojiro, Tsugumi e os outros Bushi chegaram à montanha, só para encontrar Shiro esperando. Ele disse casualmente que a Kishin já estava morta. Kojiro exigiu saber quem ele era, mas Shiro ignorou. 5 Bushi cercaram ele em busca de respostas. Num único golpe, Shiro derrubou os 5. Assim, sem mais nem menos. O ar ficou gelado. Ele se declarou um caçador de espadas, alguém que matava Bushi e tomava as lâminas Kitetsu deles. Os outros tentaram lutar de volta, mas Shiro bateu a espada no chão, rachando a terra e arremessando todo mundo pro ar. Kojiro e Tsugumi assistiram em horror enquanto o resto dos Bushi caía. Shiro se virou para Kojiro dizendo que Musashi já estava morto, transformado em matéria-prima de espada e que Kojiro seria o próximo. Kojiro congelou, convencido de que o amigo tinha se acabado. Mas, bem lá no fundo da montanha, Musashi ainda estava vivo, envolto em cristal, preservado debaixo da lava. A deusa o mantinha preso para protegê-lo e a si mesma. De repente, uma corda verde caiu na lava e o enrolou, o puxando para cima. O cristal negro se estilhaçou e Musashi tomou fôlego, arfando. Nanao estava ali, admitindo que tinha tentado extraí-lo só depois que ele tivesse virado pedra por completo. Assim ela poderia capturar a deusa dentro dele. Mas ela errou e puxou ele para fora antes da hora. Musashi não se importava com o erro dela. Agradeceu, verdadeiramente aliviado de estar vivo, e disparou em direção à montanha. Enquanto corria, lembrou das palavras da deusa, que ele só queria lutar para escapar da solidão. Mas Musashi apertou os punhos, os olhos ardendo em determinação. Ela estava errada. Ele não lutava porque temia ficar sozinho. Ele lutava porque finalmente tinha encontrado pessoas pelas quais valia a pena lutar. Enquanto Musashi corria em direção à montanha, a mente dele voltou para uma memória antiga, aquela que ainda o assombrava. Lembrou daquele momento idiota em que, garoto solitário e desesperado por atenção, jogou uma pedra no pai de Kojiro,
e de alguma forma foi elogiado por isso. Aquele elogio pareceu bom por um segundo, até a culpa acertar ele como um trem. Mais tarde, naquela noite, se arrastou, pequeno e assustado, até a casa de Kojiro, para pedir desculpas. Ao invés de gritar ou bater, o pai de Kojiro abriu a porta com um sorriso caloroso e o convidou para entrar. Musashi chorou, tremendo como um cachorrinho encharcado, mas o homem só fez um cafuné e disse que entendia. Até agradeceu Musashi por ser amigo de Kojiro. Disse que o garoto tinha salvado os dois só por existir. Aquela noite, Musashi parou de ser só mais um órfão solitário. Ele se tornou família. Se mudou para casa deles, treinou como Bushi e aprendeu o que era gentileza de verdade. Tudo graças àquele homem. Mas, enquanto Musashi se perdia na memória, o caos irrompia na montanha. Shiro cortava os guerreiros Bushi como se estivesse correndo um massacre em modo speedrun, perseguindo Kojiro. Ele o alcançou, espada erguida para o golpe final, até Musashi aparecer. Shiro congelou, intrigado com o que viu. O corpo de Musashi ainda estava meio fundido com a Pedra Negra, o que significava que a deusa ainda não tinha terminado de julgá-lo. Curioso para ver o que aconteceria se Musashi morresse agora. Shiro sorriu como um louco. Musashi, Kojiro e Tsugumi se prepararam para a batalha. Mas a assistente de Shiro, Nanao, deu um passo à frente, dizendo que aquela luta era dela. Ela dividiu o bastão em 7 lâminas verdes brilhantes, a própria espada Kitetsu dela, e lançou tudo em rajadas rápidas, como um tornado vivo. O trio quase não conseguia esquivar, enquanto as lâminas curvavam no ar, voltando cada vez mais rápido. Shiro ficava ali, de braços cruzados, claramente curtindo o show. Musashi analisou os ataques e decidiu que dava para lidar com aquilo. Grande erro. Avançou de cabeça, bloqueando 3 das lâminas, antes de Nanao lançar uma quarta que quase decapitou ele. Pensando rápido, ele enfiou a espada numa rocha como se fosse uma bainha, usou aquilo como apoio e virou por cima do ataque dela. Suave. Muito suave. Por um momento, parecia que ele realmente tinha ganhado aquele embate. Mas Nanao contra-atacou com um golpe tão rápido que jogou ele pelos ares, do outro lado do campo. Depois de se reagrupar, Musashi, Kojiro e Tsugumi montaram um plano. O clássico 3 contra 1. Nanao notou e sorriu de canto. As lâminas em forma de chicote dela conseguiam manter os 3 à distância, sem problema. Mas quando Musashi e Tsugumi de repente correram para a direção oposta, deixando Kojiro na frente dela, ela ficou confusa. Pensou que estivessem recuando. Então ignorou Kojiro e apontou para Musashi. Grande erro. Era tudo parte da armadilha deles. Enquanto Nanao lançava as lâminas, Tsugumi usou o próprio chicote para prender e imobilizar as armas no ar, congelando-as no lugar. Aquilo deu a Musashi a abertura perfeita para correr e estilhaçar parte do bastão de Nanao, destruindo uma das 7 lâminas. Pela primeira vez ela ficou chocada. O time sorriu, achando que já tinham vencido aquilo. Mas então Shiro avançou nem um pouco impressionado, e disse para Nanao parar. Chamou ela de fraca demais, e tomou o lugar dela. O ar em volta dele se distorceu. A espada dele pulsava de energia sombria, enquanto ele a erguia bem alto. Tsugumi sentiu o sangue gelar. Shiro nunca tinha usado aquele movimento antes. O que quer que estivesse por vir, não seria nada bonito. Com um golpe suave, Shiro liberou um anel de energia negra. No início, nada aconteceu. Depois, o chão tremeu. Musashi sentiu o perigo na hora, gritando para todo mundo se segurar. Uma barreira roxa de luz explodiu em volta do campo de batalha. Shiro sorriu, dizendo que aquela técnica era especial. De repente, a montanha começou a rachar debaixo dos pés deles. O próprio chão virou de cabeça para baixo e todos caíram num vazio. O tempo congelou no meio da queda. A deusa apareceu, a voz ecoando pelo ar imóvel. Ela disse a Musashi que era ela quem tinha parado o tempo, e que Shiro era o inimigo dela. Ele queria roubar o poder dela matando Musashi. Ela se ofereceu para salvar Musashi sozinho, tirando a alma dele daquele perigo, mas Musashi se recusou. Disse que enfrentaria a morte junto com os amigos, porque eram eles a força e o propósito dele. A deusa sorriu, finalmente vendo o que fazia dele diferente. Chamou ele de digno e cedeu o próprio poder, até tomando controle do corpo dele por um instante, para mostrar como aquilo funcionava. O tempo voltou a correr. Cristais negros explodiram pelo ar, brilhando como estrelas. Toda a espada no campo de batalha, até as de Shiro e Nanao, começou a irradiar, conforme a energia das lâminas era sugada pelo cristal. A deusa revelou a verdade. Toda lâmina Kitetsu guarda uma força especial, chamada energia de lâmina. E só uma pedra negra na existência consegue controlar aquilo. A que pertencia a ela, a deusa Obsidian, que vivia dentro de Musashi esse tempo todo. Ela convocou a espada de Shiro direto da mão dele, chamando-o de indigno, e estilhaçou a técnica do Anel Negro, virando a montanha de volta ao normal e salvando todo mundo. Quando Musashi aterrissou, Kojiro olhou para ele como se estivesse vendo um deus. Musashi, agora, carregava a aura da deusa, o corpo brilhando com luz divina. Nanao tentou atacar de novo, mas a deusa desviou toda a energia dela com facilidade, como se fosse brincadeira de criança. Ela explicou que quem tinha cristais negros conseguia manipular energia de lâmina, absorvendo ou repelindo. Pessoas assim eram raras e temidas.
Eram chamadas de renegadas. Kojiro percebeu então o quão perigoso Musashi tinha se tornado, mas a deusa avisou que o poder dela estava se esgotando. Shiro recolheu a espada enquanto ela admitia que a forma física não aguentava por muito mais tempo, estava se drenando rápido, e em breve voltaria a dormir dentro de Musashi. Quando isso acontecesse, ele perderia o poder da Obsidian, mas inimigos como Shiro ainda viriam atrás dele. Ela se virou para Kojiro e pediu que ele protegesse Musashi. Kojiro assentiu sem hesitar. A deusa agradeceu e então encarou Shiro. Ele sorriu, convidando ela para se juntar a ele, mas ela se recusou e declarou que o expulsaria com o que restava das forças. Ela convocou cada Bushi presente, ligando a energia de lâmina de todos numa força única. Disse que um Bushi sozinho podia ser fraco, mas juntos conseguiam resistir a qualquer trevas. Enquanto o ar pulsava com energia crua, ela sussurrou na mente de Musashi que voltaria a dormir dentro dele. Pediu para ele continuar vivendo, porque ele era o vaso dela, e avisou que o pai de Kojiro, o vaso anterior, tinha morrido antes de terminar a missão deles. Musashi tentou perguntar mais, mas não havia tempo. A deusa liberou o ataque final. Shiro avançou, mas o poder dela o esmagou, rasgando partes da montanha. Quando a luz se apagou, Shiro tinha desaparecido, e todos os outros estavam seguros. Musashi ainda sentia a deusa dentro dele, a presença quente e se apagando. Os amigos correram até ele, comemorando a vitória, mas Musashi ficou quieto, lembrando o que ela tinha dito sobre o pai de Kojiro. Tsugumi notou que a espada dele tinha se estilhaçado por completo. Michiru explicou que ela tinha absorvido poder demais. Todo mundo agradeceu Musashi por salvar a todos, chamando ele de herói, mas ele já estava focado no próximo passo. Pediu a Tsugumi que organizasse outro julgamento. Dessa vez, o teste foi feito diante de uma multidão enorme. Musashi escolheu a mesma espada de antes. As pessoas cochichavam, preocupadas que ele fosse fracassar de novo, mas Musashi estava calmo. Quando segurou a lâmina, ela brilhou num vermelho intenso, uma cor rara, de poder incrível. A multidão foi à loucura, gritando o nome dele tão alto que o pobre Kojiro acabou empurrado para a lateral. Tsugumi explicou que a energia de lâmina vermelha era rara e simbolizava uma vontade inflexível. Musashi sorriu, orgulhoso, embora Kojiro parecesse meio punk mais por ter sido ignorado. Musashi notou, chamou ele para o lado e disse que durante o julgamento tinha visto o pai dele e que a deusa parecia conhecê-lo. Kojiro congelou, incrédulo. Naquela noite, Kojiro voltou com suprimentos, comida e um mapa cheio de territórios novos. Musashi e Tsugumi já esperavam, prontos para seguir em frente. Enquanto o sol nascia, os três, Musashi, Tsugumi e Kojiro, partiram de novo, prontos para a próxima aventura. A jornada levou eles até um pântano enevoado e perigoso. E se Musashi pensou que as coisas iriam finalmente se calmar, estava redondamente enganado. O grupo mal teve tempo de respirar depois da última luta, quando a própria natureza decidiu entrar na briga. Do nada, um Oni tipo planta surgiu como uma Venus Flytrap demoníaca e agarrou Tsugumi e Kojiro com os vinhas. A coisa parecia ter saído direto de um jardim maldito. Mas antes que o pânico se instalasse, Musashi, ligado na adrenalina e numa dose generosa de burrice, avançou sem hesitar. Confiante na nova espada Kitetsu, carregou a energia de lâmina e cortou direto no chifre do Oni. O impacto causou uma explosão tão grande que poderia ser confundida com uma mini-bomba nuclear. Quando a fumaça baixou, o Oni tinha desaparecido, reduzido a uma salada de monstro. Musashi, coberto de poeira, correu para checar os amigos. Estavam abalados, mas vivos, provando mais uma vez que a sorte ama os idiotas. Enquanto vasculhava o campo de batalha, Musashi notou algo se contorcendo dentro de um casulo. Pensando rápido, cortou o casulo e tirou de dentro uma garota, mal consciente, mas viva. A garota pestanejou, olhando para ele, apontou para o corte no rosto dele, mas Musashi ignorou aquilo como um verdadeiro herói, ou um cara cool demais para se importar. Ela sorriu suavemente e naquele instante, tanto Musashi quanto Kojiro congelaram. A garota era deslumbrante e Tsugumi sentiu na hora o curto-circuito mental dos dois garotos. Musashi até se pegou pensando que talvez estivesse de volta ao jogo. Aparentemente, salvar princesas agora contava como flertar. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, um homem idoso correu na direção deles, gritando o nome da garota. Chamou ela de princesa, e o grupo trocou olhares confusos. A garota finalmente se levantou e se apresentou como Princesa Michiru, explicando que tinha sido capturada pelos Oni antes de Musashi aparecer e fazer aquele número de herói. Tsugumi pediu o nome completo dela, e o senhor se curvou, apresentando-a com toda a pompa real. Aparentemente, estavam indo para Porto Era, para uma batalha decisiva que podia definir o destino da nação. O próprio Lord Yuji tinha convocado uma reunião de bandos Bushi, e aquilo parecia uma coisa muito séria. Decidindo que não podiam simplesmente ignorar algo daquele tamanho, Musashi e a turma resolveram acompanhar. No caminho, Musashi tentou conversar com Michiru, mas a princesa era tímida, respondendo só com silêncio sem jeito. Kojiro, sempre o wingman virado vela,
Mudou de assunto perguntando sobre a Aliança Sonata, uma coalizão de bandos Bushi trabalhando juntos. Tsugumi começou a explicar tudo como professora de história, enquanto Musashi ficava ali, morrendo por dentro, porque toda tentativa de flerte dele acabava sequestrada por discussão política. Quando ele mencionou o nome dela de novo, Michiru pareceu sinceramente surpresa. Ele quase não lembrava do progresso. Enquanto viajavam por uma trilha estreita na montanha, a carroça bateu num buraco, de repente, jogando Michiru direto para a beira de um penhasco. Sem pensar, Musashi saltou atrás dela. O cara não tinha nenhum plano, só puro impulso. Enquanto caíam, Musashi percebeu o quão idiota tinha sido aquela decisão, até Michiru sacar a espada. A lâmina brilhou azul, liberando uma energia parecida com cristal que amenizou a queda deles, como um paraquedas mágico. Musashi não conseguiu não admirar a habilidade dela, e a arma também. Enquanto flutuavam para baixo, Michiru contou que o pai dela tinha dado aquela espada e sempre incentivou o treino dela. Admitiu que não conversava muito com estranhos, porque era tímida, e Musashi só riu, aliviado por ela não estar brava por ele quase ter quebrado a espinha dela, salvando ela. Ela sugeriu que ele fosse pro sul com ela, mas Musashi negou com a cabeça, dizendo que o caminho dele seguia pro leste. Michiru fez cara feia e apontou para um muro negro, gigantesco, no horizonte. Ao se aproximarem, o queixo de Musashi caiu. Aquele muro não era um muro. Era uma Kishin gigantesca, em movimento, esmagando tudo pelo caminho como um apocalipse ambulante. Quando ele perguntou o que diabos aquilo era, Michiru revelou a verdade. Aquele monstro era a primeira Kishin a aparecer em Hinamoto, mais de 150 anos atrás. As lendas diziam que ela rasgou a terra em 2 grupos, os que lutaram contra ela e os loucos que resolveram adorá-la. Os adoradores mineravam minério para alimentar a criatura. E com o tempo, ela evoluiu para essa Kishin negra e colossal, o monstro que agora cobria metade do país. O grupo ficou em silêncio, os rostos pálidos. O senhor idoso acrescentou que por mais de um século, todo Bushi tinha sonhado em derrotar aquela coisa. E todos fracassaram. Se deixassem por sua conta, ela terminaria devorando a nação inteira. Musashi apertou o punho, jurando que ia destruir aquilo. Tsugumi, sempre a voz da razão, lembrou que talvez, só talvez, ele não devesse tentar enfrentar um deus sozinho. O senhor idoso interrompeu, orgulhoso, dizendo que o líder deles, Lord Yuji, um dos 5 grandes generais, era forte o bastante para tornar aquilo possível. Derrotar a Kishin da ilha Awadi, conhecida como Orochi, seria o primeiro passo para essa vitória. Convidou Musashi e os amigos para se juntarem à missão. Michiru e o senhor idoso partiram, deixando o grupo de Musashi para processar tudo aquilo. Tsugumi se perguntou se a irmã dela já sabia sobre a Kishin. Musashi perguntou a Kojiro se o pai deles poderia saber, mas Kojiro disse que o pergaminho que o pai deixou nunca mencionava aquilo. Quando checaram de novo, Tsugumi notou o selo do bando Sonata no pergaminho, sugerindo que o pai de Kojiro talvez tivesse feito parte deles um dia. Aquela revelação chocou os 2 garotos. Determinados a descobrir a verdade, decidiram mudar a rota e seguir para o Porto Era, ao invés do leste. Tsugumi comemorou, dizendo que finalmente veriam o oceano, mas os garotos não pareceram impressionados. Caipiras raiz até o fim. Quando finalmente chegaram na costa, porém, até Musashi não conseguiu esconder o espanto. O mar infinito se estendia diante deles como um novo começo. Do outro lado da água, avistaram uma fortaleza enorme, exibindo o emblema Sonata. Animados, seguiram para lá, na esperança de encontrar respostas sobre o pai de Kojiro. Mas assim que chegaram, os guardas bloquearam a passagem, dizendo que Lord Yuji estava ocupado demais se preparando para a guerra para receber ninguém. O lugar estava cheio de guerreiros de elite da aliança. E quando alguém perguntou de qual bando eles eram, Musashi declarou, orgulhoso, o bando Kanamaki. Kojiro acrescentou que não faziam parte da aliança, e se arrependeu imediatamente. O campo inteiro se voltou contra os 2, olhares mortais, como se tivessem insultado os ancestrais de todo mundo. O comandante ordenou a captura, para verificar quem eram. Tsugumi e Kojiro foram cercados enquanto Musashi tentava fugir, e imediatamente levou um chute de um Bushi qualquer, que o chamou de fraco. As coisas pareciam feias até uma montaria Kitetsu gigantesca aparecer, exibindo o brasão de Yuji. Todo mundo se ajoelhou, exceto Musashi e Kojiro, que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Um homem confiante desceu da montaria, Naotora, líder do bando Teada e um dos 5 grandes generais. Ele olhou para Musashi com diversão e disse que lembrava dele, claramente entretido com o jeito descontraído de Musashi falar. Todo mundo mais congelou, chocado que Musashi estivesse batendo papo com uma lenda viva como se fossem parceiros de bebedeira. Naotora deu risada, ordenou que o grupo fosse detido e então imediatamente mudou de ideia, dizendo que Musashi e os amigos trabalhavam para ele. Antes que pudessem reagir, se virou e foi embora para encontrar o Lord Sonata. Musashi tentou correr atrás dele, exigindo ver Lord Yuji, mas Naotora dispensou aquilo com a mão, como um pai ignorando um filho pequeno fazendo escândalo. Foram escoltados até o alojamento por Yamamoto, que inspecionou o misterioso pergaminho.
Musashi cochichou para Kojiro que talvez conseguissem se aproximar de Lord Yuji através de Naotora, mas Yamamoto derrubou aquela ideia rapidinho. Forasteiros não eram confiáveis, muito menos rivais da Aliança Sonata. Kojiro caiu num silêncio pesado, frustrado com os segredos do pai. Musashi prometeu que descobririam a verdade, custasse o que custasse. Antes de saírem, Yamamoto avisou que ficassem bem longe da batalha que vinha. A Kishin Orochi, na ilha Awaji, não era só grande, era uma das filhotes da Kishin Negra, 10 vezes mais poderosa do que qualquer Oni que já tivessem enfrentado. Por 150 anos, ninguém conseguiu matá-la, mas Musashi, sendo Musashi, não ia recuar. Tsugumi suspirou e usou o chicote para, literalmente, jogar ele por cima do muro da fortaleza, para ele se infiltrar. Dentro, Musashi encontrou um homem sentado tranquilamente num telhado. O estranho tinha uma presença calma, e os dois começaram a conversar sobre o castelo e os soldados ali embaixo. Musashi perguntou se o homem era um bushi, mas ele só sorriu, dizendo que só queria proteger jovens guerreiros. Antes que Musashi pudesse insistir, Naotora apareceu e se dirigiu ao homem chamando-o de Lord Yuji. Musashi congelou. Ele tinha passado o tempo todo conversando, casualmente, com o cara que estava tentando encontrar desde o início. Antes que pudesse falar qualquer coisa, o tom de Naotora mudou. Ele acusou Musashi de invasão, um crime punível com execução. E assim, do nada, o plano audacioso de Musashi virou uma sentença de morte. Lord Yuji parecia disposto a encerrar a vida de Musashi ali mesmo. Mas graças à intervenção de Naotora, decidiu deixar o garoto viver, por pouco. Ao invés de execução, Musashi foi recrutado para serviço nos quartéis, o que basicamente significava trabalho pesado, sob supervisão rígida. Separado de Tsugumi e Kojiro, Musashi se viu rodeado de guerreiros endurecidos, que pareciam comer prego no café da manhã. Mas ao invés de entrar em pânico, ele se preparou mentalmente, resgatando a infância dura para se encaixar. Aprendeu rápido as regras não ditas, quem tinha poder, quem tinha ego e com quem nunca fazer contato visual, a menos que quisesse morrer antes da hora. Não demorou para a tensão começar a borbulhar. Um boca grande sugeriu que o mais forte do grupo deveria liderar, e, imediatamente, a sala se dividiu em facções. Akihiro, o orgulhoso filho do líder do clã Shimazu, foi nominado, mas Katsumi, do clã Yamako, não se impressionou nem um pouco e zoou dele, perguntando se o dinheiro do papai contava como força. A galera do Shimazu deu risada, jogando insultos de volta sobre a glória decadente do clã de Katsumi. Em poucos minutos, o quartel virou uma sessão de roast completa. Bem quando a briga estava para estourar, Michiru apareceu, avisando Musashi para ficar atento para a batalha que vinha. Mas aquilo não parou o caos hormonal. Para resolver a coisa, concordaram num duelo simulado. Só o lado sem fio das espadas, para manter as coisas honradas. As regras eram simples. O último de pé ganha, ou empurra os outros para fora. Katsumi mirou em Musashi primeiro, claramente pensando que seria um aquecimento fácil. Mas Musashi, alimentado por ego e instinto de sobrevivência, bloqueou golpe atrás de golpe. Katsumi arregalou os olhos, sem acreditar que aquele recruta aleatório não era mole. Akihiro entrou na sequência, girando a lâmina com precisão, mas Musashi desviou com facilidade. A multidão soltou um "Oh!". Não esperavam que o novato tivesse habilidade de verdade. Kanetatsu se juntou também, golpeando 3 vezes. Ainda assim, Musashi aparou cada um, a excitação crescendo. Pela primeira vez, todas aquelas horas de treino e de surra da vida estavam valendo a pena. Musashi saltou pro ar, para um golpe final, mas Katsumi bloqueou, e a multidão foi à loucura. 2 garotas, no fundo, começaram a gritar o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock, enquanto outros cochichavam, se perguntando quem era aquele guerreiro desconhecido. O esquadrão Shimazu, irritado que os holofotes estavam sendo roubados, ordenou que Akihiro encerrasse aquilo. Akihiro não hesitou. Tentou dar um chute nas costas de Musashi, mas Musashi desviou, e Kanetatsu levou o chute no lugar dele. A galera do Shimazu, então, disse para Akihiro usar o truque especial. Foi aí que Musashi entendeu que aquilo já não era mais um treino. Akihiro tinha uma lâmina escondida na bota, aquele descarado. Um chute depois, Musashi voou direto contra uma parede. Os ataques giratórios de Akihiro eram como um liquidificador, rápidos, chamativos e impossíveis de ler. Musashi tentou aguentar, mas o poder cru de Akihiro o dominou. No final, tanto ele quanto Katsumi levaram uma surra, com Musashi mordendo poeira várias vezes antes da luta acabar. Aceitando a derrota, Musashi se levantou, tirou a poeira e ofereceu a mão para Akihiro, nomeando ele comandante da unidade. Até ajudou Katsumi a se levantar, chamando ele de camarada, mesmo claramente com vontade de nocautear Akihiro de novo. Akihiro aceitou o gesto, mas sorriu de canto, acusando Musashi de fingir humildade para chamar atenção. Musashi negou, mas Akihiro tornou aquilo oficial. Nem ele, nem Katsumi eram aptos para o comando. Avisou que partiriam para a ilha Awaji ao amanhecer, sob a liderança dele, e qualquer desobediência seria punida. O clima ficou gelado. Musashi, o pacificador de sempre,
Tentou sugerir uma discussão aberta, onde todo mundo pudesse dar opinião. Akihiro basicamente mandou ele calar a boca, se sentindo um convidado indesejado no próprio jantar. Musashi se retirou, quietinho. Quando encontrou Tsugumi e Kojiro mais tarde, os dois estavam rindo com a unidade nova, claramente curtindo a vida nova. Kojiro mencionou que tinha pensado em sair para procurar o pai, mas decidiu ficar. Tsugumi sentiu que estavam esquecendo alguma coisa, mas os dois deixaram passar. Ouvindo aquilo, o coração de Musashi despencou. Eles tinham literalmente esquecido dele. Na manhã seguinte, a frota zarpou rumo à ilha Awaji. O mar estava calmo no início. Calmo demais. Aquela paz se despedaçou quando vários Oni menores subiram das águas. Os corpos enormes circulando os navios como tubarões. Ordens gritadas, lâminas sacadas e o caos irrompeu. Musashi correu para atacar mirando os chifres como sempre, mas o golpe simplesmente ricocheteou. Aqueles Oni não eram os fracotes de antes. Os chifres deles pareciam de aço. Um monstro bateu num navio, fazendo ele inclinar de forma perigosa. Musashi subiu e golpeou de novo, só para ser jogado para trás. Então, do nada, um flash vermelho cortou o ar. O chifre do Oni se partiu limpinho em dois, e antes que Musashi pudesse pestanejar, outro chifre se estilhaçou. De pé, num navio próximo, estava Naotora, um dos 3 principais guerreiros de Yuji, conhecidos como os 3 dragões. Ele parecia alguém capaz de acabar com o apocalipse antes do café da manhã. Junto com os outros 2 aliados, absorvia a energia dos Oni como se fosse trabalho de rotina. Mas mais Oni continuavam vindo, sacudindo os navios com violência. O medo se espalhava entre as fileiras. Ainda assim, a voz de Naotora ecoou pelo mar, mandando todo mundo se manter firme. Musashi tentou levantar o moral também, mas nada de ninguém dar ouvido para ele. Estavam todos ocupados demais fangirlando pela lenda viva. Naotora encadeou os monstros com correntes de energia de lâmina e estilhaçou os chifres, um a um. O momento reacendeu a coragem de todos. Espadas foram erguidas, e a frota inteira rugiu em unidade. Naotora, então, disse que um homem sozinho não podia ganhar aquilo, mas quem ainda tivesse peito deveria dar um passo à frente. Akihiro foi o primeiro, e estilhaçou um chifre, chocando Musashi. Outro guerreiro explicou que Akihiro não estava usando só o próprio poder, mas canalizando a energia do esquadrão inteiro. Aquilo lembrou Musashi de quando a deusa Obsidian tinha fundido a energia de todo mundo num único ataque massivo. Foi aí que caiu a ficha. Humanos não lutavam sozinhos. A força deles se multiplicava quando lutavam juntos. Enquanto Akihiro quebrava outro chifre, Katsumi se juntou também, misturando a energia do bando dele. Musashi finalmente entendeu. Não seguiam Akihiro por medo, mas por unidade. Enquanto isso, na tenda de comando, Naotora e Yuji conversavam casualmente como velhos parceiros de guerra. Lord Sonata entrou, soltando uma bomba. Tinham localizado a deusa Obsidian. Naotora ficou pasmo. Sonata disse que o poder dela podia virar o rumo da guerra, mas avisou que o inimigo, provavelmente, também sabia disso, e espiões talvez já estivessem entre as fileiras deles. De volta ao convés, a confiança de Musashi foi despedaçada de novo. Outros Bushi zoaram o controle de espada dele, patético, e Akihiro chamou ele publicamente de soldado inferior. Os outros concordaram, tratando ele como ruído de fundo. As risadas machucaram mais do que os chutes de Akihiro. Naquela noite, Musashi arrumou as coisas, pronto para desaparecer de fininho, mas Katsumi flagrou ele. Katsumi, normalmente de língua afiada, falou baixinho, pela primeira vez. Disse para Musashi não desistir, que ele podia até faltar poder, mas o espírito dele era o que mantinha o esquadrão de pé. Era exatamente o tipo de conversa que Musashi não sabia que precisava. Ele agradeceu Katsumi, que admitiu o motivo de estar lutando. A ilha Awaji tinha sido a casa dele antes da invasão Oni, e ele queria reconquistar aquilo. Aquilo acendeu algo em Musashi. Pela primeira vez, começou a se perguntar qual era de verdade o propósito dele. Na manhã seguinte, a unidade de Akihiro se reuniu, faltando um homem. Mas bem quando estavam prontos para partir, Musashi apareceu, armadura vestida, olhos afiados. A multidão aplaudiu, e até Michiru sorriu discretamente. Mesmo ainda sem saber o destino dele, Musashi decidiu que, se lutar por Kojiro e Tsugumi dava sentido à vida dele, já era o suficiente. Katsumi começou a treinar ele para controlar energia de lâmina, gritando ordens como sargento de treinamento. Musashi tropeçava, ganhava bronca atrás de bronca, mas não desistia. Ali por perto, Michiru observava em silêncio, a expressão indecifrável. Mais tarde naquela noite, ela mandou um sinal secreto, revelando-se uma espiã dos cães negros. O responsável dela e Ataro discutiu a missão. Em 5 dias, tomariam o minério de Awaji e capturariam a deusa Obsidian. Olhando para a foto de Musashi, riram de como ele parecia fraco para ter sido escolhido por um deus. Enquanto Michiru encarava a imagem, a culpa a preencheu. Lembrou do pai, o homem que a chamou de sua terceira milésima filha, e a treinou para ser uma arma perfeita. Ela deveria ser sem coração, mas depois de conhecer Musashi, a linha entre dever e sentimento começou a borrar. E pela primeira vez, a princesa espiã começou a se perguntar de que lado realmente estava.
O treino era para ser simples: balançar a espada, focar a energia e parecer legal fazendo aquilo. Mas para Musashi, aquilo era mais fácil de falar do que de fazer. Katsumi, cansado de assistir ele tropeçar, mandou tentar canalizar energia de lâmina com outra pessoa. Naturalmente, Musashi olhou em volta e escolheu Michiru. Talvez, pensou ele, um pouco de trabalho em equipe pudesse ajudar a conectar, ou pelo menos impressionar ela. Michiru aceitou, com um sorriso tímido, feliz em ajudar, enquanto os outros ficaram descrentes. Kanetatsu murmurou que aquilo ou seria um milagre, ou um desastre, e honestamente, os dois pareciam possíveis. Mas, para choque de todo mundo, a energia de lâmina de Michiru fluiu direto para Musashi, e ele conseguiu segurar aquilo. Por um segundo, os dois sorriram um pro outro, como um casal poderoso de história de fantasia romântica. Aí, do nada, cristais negros explodiram dos corpos dos dois, se fundindo num cristal gigantesco, flutuando sobre a fortaleza. A cena causou um caos absoluto ali embaixo. Guerreiros entraram em pânico, gritando que o céu estava caindo, enquanto Kuroko e os outros corriam para conter a situação. Dentro do cristal, Michiru sussurrou que o pai dela já sabia o que estava acontecendo e que precisavam fugir rápido. Do lado de fora, os Bushi jogaram tudo que tinham contra o cristal flutuante, até Kuroko, calma, mas irritada, usar a própria energia de lâmina para aprisionar e encolher a coisa. Quando finalmente estilhaçou, Musashi e Michiru caíram no chão, parecendo duas crianças que tinham acabado de quebrar a maior lâmpada do mundo. Kuroko não perdeu tempo. Acusou Michiru de trabalhar com os espiões inimigos e exigiu que os dois fossem interrogados. Os olhos de Michiru se arregalaram. Se Kuroko investigasse, todo mundo descobriria que Musashi era o hospedeiro da deusa Obsidian. Pensando rápido, ela sussurrou para Lord Yuji, que imediatamente ordenou a captura dela. Na sequência, Musashi se viu amarrado numa cruz de madeira, no meio do acampamento, como um vilão de segunda categoria. Gritou que era inocente, mas ninguém acreditou. Kojiro e Tsugumi chegaram, furiosos, gritando que iriam salvá-lo, custasse o que custasse. Enquanto isso, Michiru observava das sombras, a culpa a corroendo, jurando que o resgataria com as próprias mãos. Naquela noite, ela tentou usar o poder do cristal negro para libertar ele, mas Kuroko já tinha previsto a jogada e montado uma armadilha. O cristal reagiu, mandando um pulso brilhante pela ilha inteira, que revelou a localização exata de Yataro. Lord Yuji reuniu as tropas imediatamente, anunciando um assalto em escala total à ilha Awaji. A missão era simples: matar Yataro, tomar a cabeça dele e destruir a Kishin que o protegia. Explicou que o poder da Kishin vinha dos 8 chifres. Quebrem todos, e a fera cai. Para deixar as coisas mais picantes, prometeu que quem conseguisse um chifre seria recompensado com uma cidade inteira. Todo mundo aplaudiu como se fosse festival, mas então Naotora, sempre o estraga-prazer, ordenou que Musashi e Michiru ficassem atrás, até serem provados inocentes. Aquele anúncio deixou o acampamento inteiro num silêncio esquisito. Akihiro saiu andando, orgulhoso demais para discutir, enquanto Michiru se esgueirava e desmaiava o guarda de Musashi. Antes que Musashi conseguisse reagir, o chão tremeu. Dezenas de Oni surgiram das sombras, e pro horror de Musashi, eles conseguiam falar. Pior ainda, chamavam Michiru de irmã. Ela olhou para baixo, envergonhada, enquanto revelavam a verdade. A missão real dela era encontrar e reivindicar a deusa Obsidian, mesmo que isso significasse matar Musashi. O coração de Musashi despencou. Ele se recusou a acreditar, mas Michiru confirmou tudo, chorando. Os Oni zoaram ela, dizendo que tinha ficado mole depois de se apaixonar pelo próprio alvo. Cristais negros explodiram do corpo dela, projetando uma visão em holograma do pai de Yataro. Ele ordenou que ela terminasse a missão. Os irmãos dela se juntaram, ameaçando que, se ela não obedecesse, seria deserdada e caçada. Musashi, lembrando do próprio passado solitário e de como ele também foi esmagado por expectativas, se recusou a deixar a história se repetir. Agarrou a mão de Michiru e a puxou para longe, gritando que ela merecia viver livre. Aquela recusa fez o coração dela vacilar, e pela primeira vez, ela escolheu Musashi ao invés da própria família. Os irmãos rugiram, chamando-a de traidora, e ordenaram que os Oni atacassem. Michiru protegeu Musashi com a própria energia de cristal, levando dano pesado enquanto lutavam. O campo de batalha virou um caos, até Naotora, Kojiro e um esquadrão de Bushi invadirem. A regeneração dos Oni pegou todo mundo desprevenido, e a conversa arrepiante deles sobre a deusa Obsidian só piorou as coisas. Musashi tentou acordar Michiru, mas ela quase não respirava. Kuroko apareceu de novo, e para surpresa de Musashi, curou os ferimentos de Michiru, ao invés de terminar o serviço. Sorriu, e disse para Musashi que talvez os dois pudessem ser amigos, o que, honestamente, deu mais medo nele do que os Oni. Mas a calmaria não durou. Os irmãos Oni decidiram que devorar Michiru os tornaria mais fortes. Todo mundo congelou quando a imagem de Yataro retornou, explicando que naquela família torta, os fracos existiam só para alimentar os fortes. Então, antes que alguém reagisse, os irmãos se fundiram num Oni colossal, os corpos se misturando numa criatura grotesca.
A pele era mais dura que aço, e nem os ataques de Naotora conseguiam furar as defesas. Revelaram que tinham o sangue de Orochi correndo nas veias, o que dava a eles um poder absurdo. Enquanto a besta liberava a destruição, Oni menores corriam para as cidades próximas. Os Bushi correram para defender os civis, enquanto Musashi implorava para ajudar. Kuroko, carregando Michiru desacordada, mandou ele ficar quieto e observar como guerreiros de verdade lutam. O Oni gigante zoou todos eles, ignorando cada ataque com desdém. A voz de Yataro ecoou de novo, ordenando aos filhos que conquistassem a fortaleza e trouxessem a deusa, mesmo que precisassem matar Michiru por isso. Aquela foi a gota d'água para Musashi. Ele rugiu de volta, rejeitando a ideia torta de Yataro de força através de dominação. Yataro só riu, dizendo que sua filosofia, comer ou ser comido, não era diferente de como os Bushi seguem um único líder. Mas então, Lord Sonata deu um passo à frente, disposto a provar que ele estava errado. Sacando a lâmina Kitetsu amarela, Sonata compartilhou o poder com cada Bushi ao redor. Kuroko explicou rapidamente a Musashi que usuários de lâmina amarela conseguiam passar a própria energia para os outros, amplificando a força de todos, mas só se houvesse confiança e unidade entre eles. Os guerreiros de Sonata uniram os poderes, as lâminas brilhando como ouro derretido. O ar crepitou enquanto a energia combinada formava uma aura em forma de dragão, se enrolando em volta deles. Com Naotora liderando o ataque, a corrente de guerreiros golpeou juntos, liberando um ataque devastador que rasgou o Oni colossal, terminando a luta numa explosão cegante. E é aqui que tudo termina. Para a parte 2, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.